A gente vai conversar um pouquinho aqui. A gente vai usar como base, pode botar o verso 2, Guilherme, que é o que eu gosto de usar como base, que é o que fala bem profundo ao nosso coração, né? Principalmente a primeira parte do versículo, que ele diz assim, só a primeira parte. Então ele passou a... Vou repetir para os irmãos falarem a segunda parte, completarem, tá? Então ele passou a ensiná-los. Amém, queridos? Então você agora vai repetir assim comigo. Senhor Jesus, me ensina, porque eu quero, porque eu preciso aprender. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, baseado em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, temos falado aqui, dividido, compartilhado com os irmãos, as lições que Jesus ministrou ali para aqueles discípulos que servem para nós hoje. Falamos aqui já bastante sobre as bem-aventuranças, os irmãos lembram que a gente falou aqui bastante sobre isso. E nos nossos últimos encontros, nós falamos, quando Jesus ali disse para os discípulos, para aqueles discípulos ali que servem para mim e para você hoje, né? Que o discípulo, ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo, e nós conversamos bastante sobre isso. Entendemos um pouquinho melhor por que Jesus utilizou essas expressões, essas nomenclaturas, digamos assim, né? Para se referir ali aos discípulos. Eu acredito que, assim como Deus ministrou ao meu coração, também tenha ministrado ao coração dos irmãos. Agora, queridos, como esse capítulo 5, ele é extremamente rico, e Jesus trouxe ali para aqueles homens e traz para nós ainda hoje lições preciosíssimas, eu quero conversar mais um pouquinho com você dentro ainda desse capítulo 5, e eu confesso que eu pensei assim alguns versículos, porque ele é muito rico. Se você puder ler, depois você leia com calma. Aliás, todo o Evangelho de Mateus ele é sensacional, mas o Sermão do Monte é espetacular. E aí eu confesso que eu fui pensando assim alguns versículos que não tinha como falar tudo de todos, né? Porque uma hora não daria. Então eu fui tirando assim alguns que Deus foi falando mais ao meu coração e pedindo a Ele que falasse também ao coração dos irmãos. Então, baseado em Mateus capítulo 5, vamos aprender mais algumas coisas que Jesus tem para ensinar para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Amém, queridos? Lições preciosas, não só para mim, não só para os amados que estão aqui no santuário, como para os queridos que nos acompanham também pela transmissão, que agora está lá em cima. Antes ficava aqui embaixo, agora está lá em cima, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir o nosso projetor ali, o Guilherme, a gente começar com o verso de número 17, Guilherme, por favor. Mateus capítulo 5, verso 17. Que aí Jesus ensinando ali, olha só o que Jesus disse, que aí Jesus começou a falar, dentre os muitos ensinamentos, dentre as muitas lições, a gente vai falar aqui de alguns assuntos variados, e aqui Jesus começa a falar sobre a lei. E há algumas coisas importantes que eu e você precisamos entender sobre a lei, porque Jesus no verso 17, ele diz assim, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque eu afirmo que se a justiça, verso 18, Guilherme, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém, queridos? A primeira coisa que é importante a gente entender ali, Jesus ensinando ali um pouquinho sobre a lei para aqueles que estavam ali. Nós sabemos que Jesus, a vinda do Cristo, do Messias, né, veio estabelecer na terra o que a gente chama de tempo da graça. Amém até aí, queridos? Dúvidas? Não, né? Mas qual é o grande problema? É que, assim como aqueles discípulos pensavam naquele tempo, e assim como muitos de nós ainda pensamos hoje em dia equivocadamente, é que quando Jesus veio, estabeleceu o tempo da graça, por conta disso, muito obrigado, querido, por conta desse estabelecimento do tempo da graça, o tempo da lei, ou a própria lei, foi revogada. O que é revogar, pastor? Revogar é anular, cancelar, tornar sem efeito. Então, muitos pensam que porque Jesus veio, estabeleceu o período da graça, a lei, e obviamente quando Jesus fala da lei, ele está falando da lei assim num sentido amplo, mas principalmente, especificamente sobre a sua palavra. Então, alguns pensam que por conta do estabelecimento da graça, a lei foi abolida. E aí Jesus, para aqueles discípulos que estavam ali, Jesus começa a explicar para eles que não é bem assim que funciona. Porque o que acontece? Na verdade, queridos, nós somos salvos pela graça e não pela lei, como alguns afirmavam antigamente.
Por que nós não podemos ser salvos pela lei? Por que nenhum homem consegue ser salvo pela lei? Porque para que você seja salvo pela lei, você tem que cumprir toda a lei. E se você falha ou deixa a desejar em um só quesito dessa lei, tudo aquilo que você conseguiu acertar é cancelado. É mais ou menos assim que a lei funciona. Então, por isso que Jesus veio dizendo, olha só, ninguém pode ser salvo pela lei. Até porque, queridos, o que estava acontecendo, logo um tempo depois, a gente aprende muito isso nas epístolas de Paulo. Alguns, um grupo, que eram chamados de judaizantes, que eram aqueles que prezavam pelo costume dos judeus, eles pregavam exatamente isso, que para você ser salvo, você tem que seguir a lei. Se não for através da lei, não tem salvação. Então Jesus vem explicando exatamente isso. Pela lei não há como ser salvo. Porque se você falha, porque ele mesmo diz em outros versículos, até mesmo no capítulo 5, ele diz, olha só, eu não vim revogar a lei. Não vai passar nem um tio, nem um i. Ou seja, o que ele quer dizer? Não vai ser tirado nada. E se você quer ser salvo pela lei, você não pode falhar em nenhum tio. Você tem que ser perfeito e impecável em toda ela. E humanamente falando, queridos, não há um ser humano sequer que consiga isso. Na própria Bíblia, vou pedir a sua ajuda que você vai me ajudar aqui agora. Cita aí um homem de Deus na Bíblia ou até uma mulher de Deus que você lembre da Bíblia, que é referência para qualquer um de nós. Quem pode citar um? Levanta a sua mão assim. Fala, minha querida. Abraão. Começou lá em cima, né? Abraão, que é chamado por muitos, como a própria palavra diz, o pai da fé. Abraão conseguiu cumprir toda a lei? Sim ou não? Não. Vou usar uma expressão aqui bem popular para você entender. Abraão pisou na bola? Sim ou não? Sim. Várias vezes, né? Pisou na bola. A gente pode citar algumas passagens, acho que a mais conhecida delas é que Deus disse para ele o quê? Que ia dar um filho a ele com a sua esposa Sara. Não foi assim? Abraão, vou te dar um filho com a Sara. Só que a Bíblia diz que o tempo foi passando, Abraão já estava velho, Sara já tinha entrado na menopausa. Aí eles pensaram, pô, a promessa não vai se cumprir se a gente não fizer alguma coisa. E aí os irmãos conhecem a história. Aí Sara, a esposa de Abraão, pegou a empregada Agar, ou Hagar, como você preferir, e falou para que Abraão coabitasse com ela, porque era algo permitido na cultura daquela época, para que suscitasse descendência. Tá bom, queridos? Então Abraão, humanamente falando, ou legalmente falando para a cultura da época, não fez nada de errado. Agora, onde foi que Abraão pisou na bola? Ele esqueceu que havia sobre a vida dele e da sua esposa uma promessa. Você está conseguindo entender? Então aí Abraão, mais uma vez usando um linguajar bem popular, deu mole. Já pisou na bola, já não conseguiu cumprir toda a lei. Já errou. Quer dizer, então se fôssemos usar a lei ao pé da letra, Abraão teria que ser cortado. Não é assim, queridos? Então é isso que Jesus vem falando, olha só, eu não vim revogar não, queridos. Agora, ninguém pode ser salvo pela lei. O problema de Jesus, queridos, não era com o cumprimento da lei unicamente ou exclusivamente. Sabe qual era o problema de Jesus? Era a forma como a lei estava sendo aplicada. Principalmente por quem? É por isso que eu li aqui o verso 20. É o 20, bota esse mesmo, que diz assim, porque eu afirmo a vocês que se a justiça de vocês não excederem muito, a de quem? Quais são os nomes que Jesus usa ali? A dois escribas e fariseus, que eram grupos religiosos extremamente radicais, extremamente rígidos. Não é assim? Então Jesus tinha muito problema com esses camaradas aí, inclusive, nos nossos próximos encontros mais para frente, a gente vai falar um pouquinho só sobre esses camaradas aí chamados fariseus. Que você tem que tomar muito cuidado para que esse negócio não venha sobre a nossa vida, o chamado farisaísmo, mas isso é um tema para uma outra mensagem. Amém, queridos? Então o problema de Jesus não era com a lei, mas era como a lei era aplicada e exigida pelos fariseus. Por, pelo menos, queridos, 3 motivos. Eu vou dar para você. O primeiro deles, Jesus tinha problema com o cumprimento da lei com relação a esses camaradas chamados fariseus. Primeiro deles, eles usavam a lei em favor deles. Aplicavam a lei de forma que fosse cômoda para eles. Quando favorecia eles, a lei tinha que ser cumprida, à risca. Quando ia de encontro a eles, podia dar uma aliviada. Então Jesus já se irritava com esse negócio. Primeiro motivo. Segundo motivo, eles colocavam sobre os outros um jugo que nem eles mesmos
conseguiam cumprir. Ou seja, lembrando que, entre outras coisas, esses camaradas eram líderes religiosos da época. Então, o que eles faziam? Eles exigiam dos seus fiéis que os seus fiéis cumprissem a lei de tal maneira, de forma tão pesada, que nem eles mesmos conseguiam. E aí é mais uma coisa que irritava extremamente a Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, abrindo um parênteses, ainda hoje irrita. Ainda hoje isso irrita Jesus. Quando nós eu vou me colocar aqui como líder, como pastor, tá, queridos? Quando nós, como líderes, isso serve para mim, pastor Carlos Eufrásio, pastor Luiz Almeida e os pastores que virão. Quando nós cobramos da igreja algo que nós não fazemos. Eu confesso para os amados que eu tenho dificuldade com isso. Tenho dificuldade. Porque se eu quero cobrar dos meus liderados, se eu quero cobrar das minhas ovelhas, se eu quero cobrar da minha igreja, eu tenho que ser exemplo. Você está conseguindo entender? Vou ser mais claro para que você não saia daqui com dúvidas, como a Michele orou aqui pedindo para que a gente entenda, não foi assim, Michele? A Igreja Batista Central do Rio de Janeiro nunca será ou seria uma igreja de oração se os pastores da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro não são homens de oração. Você consegue entender? É mais ou menos assim que funciona. Era isso que esses camaradas faziam. Cobravam do povo, exigiam do povo coisas que eles mesmos não faziam. Eu não estou aqui falando de perfeição, não é isso. Mas eu estou falando de quê? De exemplo, porque o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, que era um jovem pastor, no início do ministério, Paulo disse assim para ele: Timóteo, sê tu exemplo dos fiéis. Você está conseguindo entender, queridos? Eu, pastor Carlos Eufrásio, pastor Luiz Almeida e os outros, estou falando esses porque eles são os pastores dessa igreja. Eles precisam ser referência para a sua vida. Você está conseguindo entender? Eu preciso ser referência como pai. Como é que eu vou aconselhar um pai que vier falar comigo no gabinete com problemas? Se eu sou um péssimo pai para o Vitor e para o Daniel. Como é que eu vou aconselhar um marido? Como é que eu vou liderar um grupo, um departamento de casais, se eu tenho um casamento todo bagunçado? Como é que eu vou exigir não é bem a palavra, né? Mas como é que eu vou orientar, acho que essa é a palavra melhor, como é que eu vou orientar os pais, aos maridos que fazem parte desse grupo, a serem bons maridos, se eu sou um péssimo marido para Elizabeth? Está dando para os irmãos entenderem? É isso que Jesus se irritava com aqueles camaradas. Exigiam, cobravam a lei, mas eles mesmos não cumpriam. E tinha mais uma coisinha que eles faziam que Jesus se irritava com eles. Cumpriam a lei de forma fria. Acima de tudo, a lei. E até hoje em dia, queridos, nós temos aqui Fernandinha, que é advogada, né, Fernandinha, que pode falar muito melhor do que eu. A lei, ela é soberana. Mas a lei não pode ser posta acima de uma coisa chamada vida. Como assim, pastor? Vou tentar trazer um exemplo bem superficial para você entender. Se eu estiver errado, se eu falar besteira, nossa advogada pode me corrigir. Um exemplo. Suponhamos que você cometeu um homicídio, friamente falando, 30 anos de reclusão. Ok, queridos? Está lá na lei. Cometeu um homicídio, 30 anos de reclusão. Então, um homem mata um outro homem. Friamente falando, pega esse camarada que matou esse cidadão, joga na cadeia e deixa lá por quanto tempo? 30 anos. Friamente falando. Pastor, então como é que a gente faz para não analisar friamente falando? Vamos começar a analisar então. Vamos analisar o que envolveu esse evento. Por que esse homem matou esse outro homem? Suponhamos que ele chegou em casa, a casa dele estava sendo assaltada. E ele pegou, quando ele chegou, o bandido que invadiu a casa dele estava com o filho dele, adolescente, com a faca no pescoço do filho.
E aí, de repente, ele entra em luta corporal com aquele homem, consegue tirar o filho da mão daquele homem, e na luta corporal ele toma a faca daquele bandido e tal, e acaba matando aquele bandido com a própria faca. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Só para você entender que quando a lei ela é cobrada friamente, é uma coisa. Quando é analisado todo o contexto, é outra. E era isso que Jesus fazia, é isso que nós precisamos aprender a fazer. Aí esse homem vai ser julgado. Será que o juiz vai falar assim, não quero nem saber, ele matou 30 anos. Será que o juiz vai agir assim? O juiz vai querer saber o quê? Matou. Quando? Por quê? O que houve? Aí o advogado de defesa vai e relata tudo para ele. Meu cliente entrou... Blá, 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 blá. Muito provavelmente, esse homem será condenado porque ele cometeu um homicídio, mas terá a sua pena atenuada. Eu acho que a expressão é até essa, né, Fernandinha? Por quê? Porque ele agiu em legítima defesa. Em legítima defesa de uma vida. Aqui no caso ali foram até as duas. Primeiro ele agiu em defesa da vida do filho. E depois ele agiu em defesa da própria vida. Porque se ele não mata o assaltante o mataria. Você está conseguindo entender? Não estou dando aula de direito não, até porque não é a minha área, tá bom, queridos? Mas só para você entender, porque tem tudo a ver com a lei. Porque eu e você fazemos muitas vezes assim. Queremos aplicar a lei de forma fria. Pecou, corta a cabeça. Não é assim que muitas vezes nós queremos que faça? Graças a Deus, queridos, graças a Deus que nessa igreja nós temos uma liderança que não pensa assim. Vou falar uma coisa aqui que eu não ia falar, mas enfim, só para você entender, e depois eu vou explicar para ninguém sair daqui escandalizado e achar que eu estou incentivando. Porque já aconteceu nessa igreja, enfim, e pode acontecer outras vezes. Aparece uma jovem grávida no nosso meio. Friamente falando, o que a lei eclesiástica tem que fazer com uma menina dessa? Excluir. Sim ou não, igreja? Não é assim que funciona? O pastor Carlos Eufrásio estivesse aqui, ele ia falar para você que ele já passou muitas vezes por isso, algumas vezes, né? E alguns até o cobraram. Pastor, tem que excluir. Graças a Deus que nós temos alguns exemplos no nosso meio que não foram excluídas e que hoje estão aí, são mães de família e continuam firmes no Evangelho. Agora, deixa o pastor Jorginho fazer uma observação para ninguém sair daqui pensando que eu estou incentivando. Não estou incentivando a jovem nenhuma a engravidar porque o pastor Carlos vai passar a mão na cabeça. Não estamos falando de condescendência com pecado. Eu estou sendo bem claro, igreja. Não estamos falando disso. Estamos falando de um deslize que pode ocorrer na vida de qualquer um. E para ser mais aberto ainda, começou sem querer escandalizar ninguém. Elizabeth só não casou grávida por causa da misericórdia de Deus. Só por isso. Não é porque eu sou santarrão, muito espiritual. Nada disso. Só por causa da misericórdia de Deus que foi sobre a vida dela e a minha vida. Só por isso. Você está conseguindo entender? Então, queridos, é isso que Jesus não gostava naqueles homens. Aplicavam a lei de forma fria. Errou, condena. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Já pensou se Deus agisse assim com a gente? Posso falar uma coisa para os irmãos? Sabe o que ia acontecer? Um fenômeno espiritual. O céu ia ficar vazio e o inferno lotado. Você consegue entender o que Deus está falando com a gente nessa noite? Não estou aqui incentivando ninguém a pecar, não, pastor. Estamos no período da graça. Foi por isso que Jesus deixou bem claro, explicou esse negócio aqui. Porque também não é assim que funciona. Porque tem gente que pensa que graça é bagunça, graça é gandaia. E usam até Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lê o restante. Lê o contexto, o que Paulo está falando. Graça também não quer dizer bagunça, não. O que Jesus estava tentando explicar aqui para a gente fechar aqui, pelo menos nesse ponto aqui da lei, Jesus não estava dizendo o seguinte, olha só, vocês não são salvos porque cumprem a lei. É o inverso, vocês cumprem a lei porque são salvos.
Porque quando nós somos de fato salvos, quando nós temos uma experiência, um encontro, quando temos a nossa vida transformada de fato por Jesus, a lei deixa de ser um peso na nossa vida. Nós fazemos com prazer. Nós obedecemos com prazer. É igual o filho que tem um pai maravilhoso. Esse filho obedece esse pai com prazer. Tudo que o pai pede, o filho faz. Não, vou fazer porque meu pai é maravilhoso. Meu pai merece. Meu pai merece que eu o obedeça. Nós temos um pai que é maravilhoso, queridos, que merece ser obedecido. Amém, igreja? Vamos pular para um outro tópico. Verso 23, por favor, Guilherme. Não vou me alongar não, tá? Oito e 20, pode subir, tá, Michele? Pedrinho já tinha cochichado no teu ouvido aí que eu vi. Eu ouvi, Pedrinho, eu ouvi. Verso 23 diz assim: agora Jesus parou de falar um pouquinho da lei, agora vai falar um pouquinho sobre uma outra coisa chamada oferta. Olha que coisa legal. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá no altar, se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, olha para mim. Vou trazer para o natural para você entender o sobrenatural, tá? Você vai trazer a sua oferta. Veio caminhando por esse corredor, chegou aqui no altar. Você ia fazer a sua oferta. Aí quando você ia fazer a sua oferta, você lembrou assim: rapaz, mas eu falei um negócio para o Newton. Cara, acho que o Newton ficou chateado comigo. O cara tem que me consertar com o Newton, tem que ir lá para saber se está tudo bem. Agora olha só o que diz o verso 24. Pode botar aí, por favor, meu amado. Diz assim: deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Dentre as muitas lições que esse versículo deixa para mim e para você, tem uma que é extremamente importante, que você não pode sair daqui sem entender. Olha para mim, igreja. O teu relacionamento com Deus está diretamente ligado ao teu relacionamento com o teu irmão. Você sabia disso? É o que eu aprendo aqui com esse versículo. Olha o que ele diz. Você vai fazer a tua oferta. Chegou no altar, lembrou que houve um problema, que houve um desentendimento. Queridos, isso é normal, isso é natural. Achar que nós vamos viver numa igreja, ou numa comunidade, ou num grupo de pessoas, que não vai haver discordância. Não estou falando de discórdia, é diferente, tá? Que não vai haver discordância, que não vai haver diferença de opinião, que não vai haver até um certo desentendimento. Achar que você vai viver num grupo que não haja nada disso, não é nem sonho, é uma utopia. Nós somos seres humanos, sim ou não? Somos seres humanos, somos diferentes, personalidades diferentes, temos criações diferentes. Isso, obviamente, faz de cada um de nós um indivíduo, que por conta disso tem a sua individualidade. E isso muitas vezes causa atritos. Em casa somos 4, eu, minha esposa e meus 2 gatinhos. Somos só 4. E de vez em quando rola um desentendimento. De vez em quando rola um problema de opinião, um quer uma coisa, outro quer outra. Então essas coisas, elas são normais, naturais. É do ser humano. Agora, qual é o problema? Quando nós permitimos que essas coisas nos impeçam de caminhar juntos. Aí é o problema. Exemplo para os irmãos entenderem. Eu gosto de blusa de gola polo. O Pedrinho já gosta de blusa normal, né, Pedrinho? Bom, então, é Pedrinho lá e eu cá. Ué, qual o problema? Por que eu não posso andar com o Pedrinho só porque ele não gosta de gola polo, ou ele prefere a blusa sem a gola polo e eu já gosto de gola polo? Não podemos andar juntos por causa disso?
Você está conseguindo entender? Os desentendimentos são normais, são naturais. E queridos, vou usar essa expressão só para você entender. Em alguns casos, é até saudável. Uma vez, nunca mais eu esqueci isso, eu vi uma senhora, um casal, dois velhinhos. Eles tinham, acho que se não me engano, quase 50 anos de casados. Aí ela, conversando com a repórter, ela virou para a repórter e falou assim: eu e meu esposo, nesses anos todos, nós nunca brigamos. Eu confesso para os amados que eu fiquei assustado com aquele negócio. 50 anos de casados, nunca tinham brigado. Falei, está pegando para mim. Tem um pouquinho mais de 20 de casado, a gente já brigou 2.728 vezes. Mas nem por isso eu pensei em me separar, e acredito que ela também não. Até porque não vai achar outro partidão desse aqui, né, amor? Então. Está entendendo, queridos? Isso não pode nos impedir de caminhar juntos. Você consegue entender? É isso que Jesus está falando aqui. Aí ele diz o seguinte, chegou no altar, lembrou. Agora, queridos, olha para mim, porque o versículo é muito legal. Deixe diante do altar a sua oferta, porque essa é a orientação. Você foi fazer a oferta, chegou lá, lembrou, eu acredito que até o Espírito Santo fez lembrar, né? De repente o Espírito Santo falou assim, vai fazer a oferta? Mas é aquele problema lá que ficou lá, como é que ficou a situação? Resolveu? Resolvi não. Aí qual é a orientação? Deixe diante do altar a sua oferta e vá. Agora eu queria que você lesse a expressão que está ali logo depois da palavra vá. E vá, vou falar de novo para você ler mais alto, mais bonito. E vá primeiro. Primeiro, eu entendo que se ele está falando isso, vá primeiro, há uma ordem, há uma sequência a ser cumprida, né? Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que se eu tento inverter a ordem, eu posso ter problema. Se eu tento, Newton, fazer a oferta para depois ir lá me consertar com meu irmão, a Bíblia, queridos, não está afirmando, mas eu posso conjecturar sem cometer nenhuma heresia. Se eu tento fazer a oferta para depois ir lá me reconciliar com meu irmão, eu corro o risco de ter a minha oferta rejeitada por Deus. É isso que esse versículo está falando. Porque a orientação qual é? Não faça a oferta, deixa ela aí. Mas vá lá primeiro. Sabe o que Deus está falando de maneira clara para mim e para você? Deus está falando assim para mim e para você. Quer ter comunhão comigo? Então, primeiro, restaura a comunhão com o teu irmão. É isso que esse versículo está falando. Agora, sabe o que é legal? É que a gente vê de vez em quando no nosso meio crente que não fala com crente. Deixa eu te dar um conselho. Toma muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque esse irmão que você não fala com ele, vai morar no céu contigo para a eternidade. E do jeito que Jesus é, ele gosta de pregar umas peças, ainda vai dar duas casinhas, uma do lado da outra. Vai ser teu vizinho lá no céu, esse abençoado que você não fala com ele. Vai morar a eternidade do teu lado. Olha que maravilha. Não, né, Pedro? É assim. Você está conseguindo entender? São coisas práticas. Coisas simples. Nós muitas vezes queremos o agir de Deus, queremos a unção de Deus, queremos o Shekinah de Deus na nossa vida, na igreja. Tem um salmo que ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Onde está isso, hein? Alguém me ajuda? Ô, pastor, agora o senhor pegou pesado, hein, pastor? É um salmo. Qual é? Vai ganhar um bombom, irmã. Salmo 133. O salmista diz assim, presta atenção. Está vindo aqui agora, não tem nada aqui não, tá? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele diz mais assim, ó, porque é como óleo
Eu sei que vocês são bons de Bíblia. Entre as simbologias do óleo na Bíblia, fala uma para mim. O que o óleo na Bíblia quer dizer? Fala aí, querido. Unção. Unção de Deus. Então ele diz assim: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo que desce. Da primeira coisa que eu posso concluir com esse versículo: se no meio dessa igreja não há união, não há comunhão, também não há unção. E aí, queridos, podemos fazer vigílias, podemos fazer congressos, pedindo a Deus para derramar do óleo fresco sobre a igreja, mas eu não vou com a cara do meu irmão. Será que funciona, queridos? Será que é assim que funciona? Não vou com a cara da Sandra, mas eu queria que Deus derramasse unção sobre a minha vida e a vida dela. Separados. Eu aqui e ela lá. Será que assim funciona, Sandra? Você consegue entender, queridos? Queridos, eu estou trazendo para o teu coração uma palavra assim bem prática. Porque evangelho é isso. Ainda vou jogar uma responsabilidade em cima de você que já está sobre mim também. Será que de repente a unção de Deus não tem descido sobre a Igreja Batista Central do Rio de Janeiro por minha causa? Será que eu não tenho alguma parcela de responsabilidade nisso? Você consegue entender? É o que eu aprendo aqui, é isso que ele está falando aqui. Restaura a comunhão com o teu irmão e depois, porque se ele falou primeiro, o cara até eu nem vi ali o Salmo 133, né? Vocês são show de bola. Pode voltar lá para Lucas, por favor, Guilherme. Restaura a comunhão com o teu irmão primeiro, para depois você vir tentar ter comunhão comigo. É Deus falando. É o que eu aprendo aqui. Você está conseguindo entender? Vamos seguir? Qual do nosso horário? Que eu tenho 20 minutinhos, mas vai dar tempo. Verso 27, por favor, Guilherme. Jesus agora mudou de assunto para falar sobre uma outra coisa importantíssima. Se você ler o capítulo 5, você vai ver que em alguns versículos Jesus começa falando assim, olha, vocês ouviram o que foi dito. Ou seja, quem disse? A lei. Vocês ouviram o que a lei dizia. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, olha só, até aqui, vocês ouviram o que a lei disse, só que a partir de agora vocês têm que ouvir o que eu digo. Vocês não vão deixar de cumprir a lei, mas vão passar a cumpri-la de acordo com a minha orientação. É mais ou menos isso para você entender. Aí diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não cometerás ou não cometa adultério. Verso 28, por favor, Guilherme. Agora olha só, eu quem? Quem está falando ali? Jesus, tá? Eu, Jesus, porém, lhes digo, ou digo para vocês, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela, não é assim que está aí? No seu coração. Aqui ele está falando especificamente do adultério, da forma de um homem olhar para uma mulher. Porque é cientificamente provado que o homem ele é tentado por aquilo que ele vê. E a mulher é mais tentada por aquilo que ela ouve. Entendeu? Por isso, conselho para as mulheres casadas. Ande bem bonitinha para o seu marido. E conselho para os homens casados. Não deixe de fazer um elogiozinho de vez em quando. Mas isso é papo para o nosso encontro semana que vem, né? Enfim, queridos, aqui ele está falando do adultério especificamente. Porque Jesus era sensacional. E tinha gente que falava assim, é melhor viver no tempo da graça do que no tempo da lei. Então deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Como é que era configurado o adultério no tempo da lei? Alguém lembra? Somente se fosse pego no ato ou em flagrante. Na hora. Adultério. Alguém viu, pegou ali, fotografou, postou no Facebook. Isso era no tempo da lei. Aí alguém fala assim, no tempo da graça a coisa ficou melhor.
E Jesus disse assim, olha só, se lá atrás somente o ato em flagrante, quer dizer uma coisa para você? Se tu olhar e pensou, já adulterou. Agora deu ruim, hein? Agora deu ruim. Queridos, rapidinho, só para você entender, porque é o que eu entendo desse versículo ali. Primeira coisa que eu entendo desse versículo. Eu entendo que Jesus ali estava tomando ou ensinando uma medida que, se não me engano, na medicina eles usam muito essa palavra, profilaxia. Você já ouviu falar nisso? Eu acredito que Jesus estava usando uma medida profilática. O que é isso, pastor? Uma medida preventiva. Porque ninguém adultera da noite para o dia. Ah, pastor, adulterei. Conheci uma menina, hoje, em meia hora, adulterei. Queridos, não é assim que acontece. A não ser que o camarada ou a mulher não valha nada, me perdoe a expressão, tá? Mas um adultério é uma coisa que tem suas etapas. Começa com um olhar que é correspondido. Começa depois com uma aproximação. É um elogio. É um pegar na mão. É um bom dia, boa tarde. Você ficou linda com essa roupa. De repente o marido em casa não faz um elogio, na rua andando faz, tá? Cuidado. É assim que começa. Até se configurar no ato em si. Então o que Jesus estava dizendo ali é o seguinte, olha só, cuidado, porque começa ali. Começa no olhar. Olhou, desejou. Se houver uma correspondência, há uma grande probabilidade do negócio em frente. É isso que Jesus está falando aqui. Você consegue entender? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, percebeu logo no início, meu querido, sai fora. É o que a Bíblia diz, que nós devemos fugir da aparência do mal. Só que o grande problema, queridos, é que de vez em quando o mal não vem com aparência de mal. É aquela mulher linda, é aquele homem bonito, galanteador, que fala coisas que ela quer ouvir, ou ela fala coisas que ele quer ouvir. Não tem aparência de mal. Você consegue entender? Então, queridos, a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse versículo agora. A segunda coisa que é mais séria. Jesus disse assim, olha só, vocês ouviram o que foi dito, né? Quem adulterar... Agora, eu vou dizer o seguinte, se olhar com intenção impura no coração, já fez o quê? Adulterou. Sabe o que Jesus está ensinando aqui para aqueles discípulos, queridos? Que para Deus, a intenção do coração já configura um ato consumado. Você consegue entender? Porque o ser humano não tem condições de sondar o nosso coração. Um exemplo, suponhamos que eu odiasse o Lucas. Caraca, eu odeio o Lucas. Só que ninguém sabe. Eu olho para o Lucas, cara, se eu pudesse eu dava um tiro nele. Só que eu não falo para ninguém. Só que diante de Deus, eu já cometi. Até porque no meu coração e na minha mente eu já até visualizei a cena. Então, na verdade, no meu coração, eu já matei o Lucas. Você consegue entender? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, querido. Você pode enganar todo mundo. A todo mundo. Você consegue enganar até a você mesmo. Você sabia disso? Inventa uma mentira e conta essa mentira várias vezes, vai chegar uma hora que nem você vai saber se é mentira ou se é verdade. Você está conseguindo entender? Você consegue enganar todo mundo. Mas e a Deus? Quem é que engana? Ninguém. Porque Ele sonda os nossos corações. Olha para mim. Ele sabe exatamente o que está passando no seu coração nesse exato momento. Complicado, né? Porque passa às vezes algumas coisas no nosso coração que só a misericórdia de Deus, né? É isso que ele está falando ali. A intenção do coração para Deus é considerado um ato
Consumado. Vamos seguir, porque eu estou terminando já um pouquinho o tempo, verso 29. Eu quero terminar o capítulo 5 hoje. Verso 29, por favor, Guilherme. Diz assim o 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o. Não é assim que ele diz ali? Jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Verso 30. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para onde? Como é que está dizendo ali? O seu corpo inteiro ir para o inferno. Sabe o que Jesus está falando ali? Ele não está ensinando nem incentivando ninguém a mutilação, não, querido. O que Jesus está falando ali para mim e para você é que de vez em quando, na minha e na sua vida, são necessárias medidas radicais. Radical. Tem coisas que você tem que, literalmente, cortar. Porque senão, dá problema. Você quer ver um exemplo? Davi, quando foi lutar com o gigante Golias, você lembra do evento? Foi lá, lutou o gigante, vou matar, tem homem não, pá, afrontando o exército. Davi, revoltado, fala para o rei, Saul, eu vou lá. Não vai não, Davi, tá, enfim, Davi foi, ninguém conseguiu convencer Davi de não ir. E Davi levou uma funda, né, que era o instrumento que ele usava para espantar os animais que tentavam roubar as ovelhas dele, né, que ele cuidava. Uma funda. Ele girava, né, e lançava. E a Bíblia diz que foi com a funda que ele derrubou o gigante Golias. Você lembra disso? Agora, pergunta de escola bíblica dominical para os irmãos. Foi a pedra que matou Golias? Sim ou não? O que matou Golias? O que matou Golias? Pode falar, Lucas. Depois que o gigante caiu, o que Davi fez? Pegou a espada dele e cortou o quê? A cabeça dele. Queridos, Davi podia muito bem ter pensado assim, lançou a pedra, derrubou o gigante, pô, já derrubei o cara, já estou no lucro, já está bom, já mostrei que eu posso. Foi assim que Davi fez? Davi falou, não, ele está desmaiado, vai acordar daqui a pouco, e se ele acordar vai dar ruim para mim. Foi lá, arrancou a espada do camarada e com a própria espada matou o cara. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas na minha vida e na tua vida que nós temos que fazer exatamente assim, meu amado. Não adianta só deixar desmaiado, sabe? Aquela medida paliativa. Não adianta. Tem que cortar. Tem que arrancar de vez, porque senão volta. E volta mais forte. Você consegue entender? É assim que funciona na minha vida e na tua vida. Tem medidas na nossa vida que tem que ser radical. Pastor, eu estou com um problema em casa, vou usar um exemplo aqui só para você entender, tá? Pastor, eu estou com um problema em casa e tem um site lá na internet que eu não consigo. Pastor, meu amado, sai fora daí. Se for preciso, corta a conexão com a internet. Se você tem problema com a televisão, não tenho nada contra, mas se o teu problema está com a televisão, meu amado, some com a televisão da tua casa. O problema está no celular. Poucos dias atrás, conversando com um rapaz, eu falei isso aqui para os irmãos. Ele confessou para mim, crente, ó, há anos já. Falou, Jorginho, me chama Jorginho, ora por mim, cara. De brincadeira, Jorginho, instalei um joguinho, esse tal dessas bet que tem aí, né? Brincando, PixBet. Brincando, Jorginho, instalei um. O diabo não é bobo nem nada, né? Brincando, no primeiro joguinho que ele fez, ganhou R$15. Aí o que aconteceu? Jogou de novo, ganhou 5, jogou de novo, ganhou 7, jogou de novo, perdeu 30. Jogou de novo, ganhou 20. E sabe o que ele falou para mim? Queridos, ele falou para mim. Não estou falando de garotinho, menino, nem crente de 6 meses, não. Crente há anos, um senhor de idade já, quase avô. Jorginho, não consigo mais parar de jogar aquela desgraça. Eu não entendo nada disso, eu perguntei, mas como é que funciona isso aí? Ele falou, não, você instala um programinha. Eu falei, meu amigo, solução está aí, cara. Arranca essa desgraça desse programa no teu celular. Se não conseguir, larga o celular.
Pô, Jorginho, mas eu trabalho. Então tira esse negócio daí, cara. Esse negócio está te levando à perdição. Já está tendo, queridos, já está tendo problema em casa com a mulher por causa disso. Você consegue entender? Tem coisas na nossa vida, meu amado, minha querida, que tem que ser radical, tem que cortar. É isso que Jesus está falando aqui. O problema está na tua mão, corta fora. Pastor, estou com problema no trabalho, pastor, estou envolvido com uma mulher no meu trabalho. Meu amado, não é nem coisa que um pastor fale, mas eu vou falar para você, o problema está lá nesse trabalho, sai de lá. Pede demissão. É melhor você perder o teu trabalho do que perder teu casamento com a família. Você consegue entender? Conversando uma vez com uma menina, ela, pastor, estou envolvida aí com um rapaz e tal. Eu vi ela pequena, queridos. Envolvida com um rapaz. Camarada, 5 filhos. E detalhe, não era com uma mulher só não. Estou apaixonado. Eu falei, minha querida, sai fora daí. Some. Não deixa esse cara te achar mais não, sai fora. Se for preciso, muda de cidade, sai fora. Porque esse cara vai desgraçar a tua vida. Ele já tem 5, ela não tinha filho nenhum não, querido. Ia fazer faculdade. Ele já tem 5, para ele ter o 6º, não vai fazer muita diferença não. Agora, um filho para você vai fazer toda a diferença. Sai fora daí. Corta. Você está conseguindo entender? Sabe aquele pecadinho lá que você tem, escondido, que ninguém sabe? Tem que tomar medidas radicais, tá? Pastor, tem um negócio, pastor, que eu não consigo ficar sozinho. Então não fica sozinho. Não fica sozinho. Queridos, uma vez, isso já tem muito tempo, eu já contei isso aqui para os irmãos. Estava na casa da minha sogra agora se mudou, ela morava numa casa antiga. Tinha uma TV lá de internet, não, TV a cabo. A gente estava casado de pouco tempo. A gente foi na casa da minha sogra, a gente dormia na sala, eu e minha esposa, acho que não tinha nem o Daniel, casado de pouquinho tempo. Aí a Beth dormindo, e eu fiquei acordado até um pouquinho mais tarde vendo televisão. Aí essas TV que tem 3.728 canais, sabe? Aí até tarde, aí eu, Rafael, comecei a passar os canais. Tá vendo, né, filme e tal, queridos? Estou falando de mim, hein? Botei num canal lá, queridos. Esqueci até o nome do canal. Sexy Hot. Botei no canal lá, queridos. Não dava nem para entender quem era o homem, quem era a mulher, como é que ele estava ali, que estava tão dentro do outro, não sabe como é que é, queridos? Você não sabia a perna de quem era, o pé de quem, um negócio esquisito, sabe? Aí eu fiquei olhando aquele negócio, tirei. Agora, posso confessar um negócio para os irmãos? Pastor Jorge pode confessar para os irmãos, sem escandalizar ninguém? Que vontade de voltar lá naquele canal. Fernandinha, fiquei numa luta. Minha esposa dormindo do meu lado. E eu com o controle na mão. Aí aquela voz, só mais um pouquinho. Sabe o que eu fiz? Desliguei a televisão, virei para o canto e fui dormir. Ah, pastor, porque o senhor é muito espiritual. Não é não, querido, sabe por quê? Se eu fico acordado com aquele controle na mão, eu ia ver aquele filme todo. Se bobeasse, ainda vinha o outro, porque esses canais é assim, é um atrás do outro, não para não. Tem coisa na minha vida e na tua vida que tem que cortar, porque senão esse negócio vai voltar pior, vai te dominar. Você consegue entender? 8h18, eu tenho 2 minutos. Ô Jesus. Verso 33, vou parar por aqui. Diz assim: vocês também ouviram, ó Jesus falando de novo. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Verso 34, eu acho. Vê aí, que eu acho que é isso mesmo. Isso, que saiu o número aqui. O que é que ele diz aqui? Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, pode botar o 35, nem pela terra, por ser estado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Pode botar o 36, por favor.
Pode pular para o 37. Eu acho que é esse que eu quero. 37, Guilherme. Isso. Aí Jesus fala umas outras coisas, agora olha o que ele fala, para a gente encerrar. Que a palavra de vocês seja sim, sim. O que passar disso vem de quem? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se você falou que é sim, é sim. Se você falou que é não, é não. Olha para mim. Discípulo de Jesus tem que ter palavra. Que negócio é esse de uma hora você diz que é sim, amanhã você diz que é não? Hoje você disse não, amanhã você disse sim. Crente em Jesus tem que ter palavra. Falou que vai fazer? Faça. Falou que não vai fazer? Você consegue entender? Só que no nosso meio, queridos, eu falei isso aqui alguns dias atrás, a gente está querendo banalizar algumas coisas que não são banais, sabe? Não, irmão, pode contar comigo, 8 horas da manhã eu estou lá. E não estou falando de não ser pontual, porque eu tenho problema com isso, minha esposa sabe. Eu estou falando de você falar que vai estar, não aparecer e não dar nenhuma satisfação. Crente que pega dinheiro emprestado e não paga. Aí vou falar também uma outra coisa aqui, uma listinha lá que eu já vi, da cantina. Irmão, pode botar meu almoço aí, semana que vem eu pago. Crente que a gente tem que ficar correndo atrás. Eu falei para os casais, querido, eu falo porque não tem papo na língua mesmo. Falei para os casais na reunião domingo. Tinha uns 2 ou 3 casais aí que eles sabiam que todo mês, tal dia, tinha que dar um determinado valor. Tinha casal que eu tinha que ficar, irmão, já passou o dia, irmão. Eu estou falando de uma forma descontraída, mas é sério isso. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu já falei para você relembrar. São essas pequenas coisas que muitas vezes demonstram o nosso caráter, tá, querido? E eu não estou falando aqui de falha, de deslize, de esquecimento, porque eu também sou esquecido, sou distraído, eu não estou falando de nada disso. Mas estou falando de uma coisa que muitas vezes é muito mais séria, que está no nosso meio, precisa ser extirpada, uma coisa chamada de desvio de caráter. Tem que acabar com isso no nosso meio. O que diz ali? A tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Meu irmão, vou te pagar quarta-feira, meu amado. Pode acontecer um problema. Se eu pegar um dinheiro emprestado com você, vou te pagar quarta-feira. Se na terça-feira meu filho ficar doente, eu vou pegar o dinheiro e vou comprar um remédio para meu filho. Mas eu vou chegar na quarta-feira e falar, meu amado, me perdoa. Falei que ia te pagar, mas eu tive que comprar um remédio. Pastor, eu vou precisar do dinheiro. Eu vou dar um jeito de arrumar emprestado com outra pessoa para te dar. Para não deixar você na mão. Mas eu tenho que, no mínimo, dar uma satisfação. A gente está precisando aprender isso no nosso meio, queridos. Crente que não tem palavra, crente que fala que vai fazer e não faz, crente que não expressa, não demonstra, não emite, não passa confiança, não passa confiabilidade. Meu amado, está errado. Está errado esse negócio. Está na hora da gente começar a mudar as nossas atitudes, a nossa postura. O camarada falou um negócio para mim que eu falei que eu fiquei feliz. Fiz um negócio com ele e tal. Aí eu falei, meu amado, olha só, a gente pode acertar isso aqui depois? Ô pastor, eu faço negócio com o senhor quantas vezes o senhor precisar. De olho fechado. Você consegue entender? Acho que ali foi Jesus ensinando para os discípulos daquele tempo, ensinando para mim e para você hoje. Sabe por quê, queridos? Para a gente fechar, já estou 3 minutos atrasado. Quando a gente começar a agir assim aqui dentro, deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja, presta atenção que isso é palavra de Deus para o coração da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Esses bancos vão começar a se encher automaticamente. Vou repetir. Não vai precisar nem ir lá fora fazer evangelismo. As almas vão começar a entrar. Aleluia. Porque ali, aqui, eles vão entrar e vão falar assim, eu vou lá porque ali tem um povo diferente.
Mas às vezes o camarada entra na igreja, queridos, me perdoe a expressão, mas eu não posso usar outra. O cara entra na igreja, para perto de um crente aí, começa a observar o crente meia hora, ele percebe que o camarada é pior do que ele que veio do mundo. Que evangelho é esse que a gente está vivendo, gente? Que evangelho é esse? Crentes aí que se você for fazer uma visita, for conversar com os vizinhos dele, o camarada fala assim para você, olha só, se for para ir para o céu, para morar perto dessa irmã aí, eu prefiro não ir. Que evangelho é esse, querido? Fique em pé comigo na presença do Senhor, que senão eu falo até às 10 horas da noite, porque tem um monte de coisa aqui para falar para você, eu estou com meu coração ardendo aqui, mas eu me comprometi com os irmãos que eu não ia passar do horário e não vou passar. Fique em pé que eu quero orar por você. Não vou fazer apelo, não vou pedir para você levantar a mão, é você com Deus. Mas eu tenho falado aqui nos últimos dias, porque é o que Deus tem falado comigo. A Igreja Batista Central do Rio de Janeiro tem sido chamada para viver um evangelho de verdade. Amados, presta atenção. Está acabando o tempo, tá? Está acabando o tempo das máscaras. Está acabando o tempo. Está chegando a hora de... Vou usar uma expressão bem popular. Está chegando a hora da gente botar a cara. Ou tu é ou tu não é. Isso é Jesus que falou. É sim, sim, não, não. O que passar disso, vem de onde, igreja? Está escrito ali. Vem de quem? O que passar disso, vem do... Quem é esse cara aí, hein? Ah, pastor, esse é um cara muito ruim que a Bíblia falava dele. Quem é esse maligno aí? É o Didi. É o próprio. Mas a nossa vida não é guiada por ele. Nossa vida é guiada por ele. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor tem trazido para nós nessa noite. Que, como já foi falado aqui, a tua serva, quando orou, antes de eu subir a esse púlpito, ela pediu que nós não só aprendêssemos, assimilássemos, mas acima de tudo colocássemos em prática nas nossas vidas. Eu estou precisando praticar o teu evangelho na minha vida, na minha casa, no seio da minha família, aonde o Senhor me enviar, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a vivermos um evangelho de verdade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Faz assim com a sua mão que eu quero te abençoar. Logo em seguida eles vão cantar e nós vamos encerrar. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus receba e diga amém, queridos. Deus abençoe a sua vida.